Introdução. Há momentos na vida em que alguém com quem mais nos importamos parece se afastar, mesmo quando sentimos que seu apego é mais forte. É um paradoxo que pode perturbar a mente, despertando confusão e um anseio silencioso. E, no entanto, se pararmos e olharmos através das lentes da razão, como os estoicos nos guiariam, há clareza oculta nessa aparente contradição. O afastamento nem sempre é uma rejeição. Muitas vezes, é um reflexo de profundidade, um sinal de que algo profundo está se revelando sob a superfície. Considere a natureza do desejo e do medo. O coração que ama intensamente também pode tremer com a incerteza de sua própria vulnerabilidade. Inclinar-se totalmente é arriscar a exposição, arriscar-se a ficar desprotegido diante do outro. E às vezes, no silêncio da sua mente, ela se retrai. Não porque o sentimento esteja ausente, mas porque é avassalador, vasto demais para que ela o abrace confortavelmente. Este é o paradoxo da emoção humana. Quanto mais próximo alguém se sente, mais cauteloso se torna. Os estoicos nos lembram que a vida é composta de impressões, momentos de percepção, nem sempre a realidade em si. Quando ela se afasta, é uma impressão para você testemunhar, não necessariamente um veredito sobre o amor dela. É um momento que convida à reflexão, à paciência e à firmeza interior. Há sabedoria em observar sem reagir, em compreender que os corações humanos nem sempre se movem em linhas retas. Há também um mistério aqui, um ritmo em seus movimentos que pode nos ensinar sobre equilíbrio, confiança e timing. Às vezes, a distância alimenta a proximidade. Às vezes, a ausência permite que a compreensão mais profunda cresça. Ao observar, sem julgamento ou ansiedade, você alcança uma espécie de domínio tranquilo sobre suas próprias reações, o tipo que os estoicos valorizavam acima de tudo. Nos capítulos seguintes, exploraremos por que uma mulher se afasta quando mais deseja você. Cada sessão revelará as camadas, revelando as forças sutis da emoção, do medo e do anseio. E à medida que avançamos nessa compreensão, você poderá começar a perceber que esses momentos de distanciamento não são vazios, mas espaços ricos em significado, onde paciência e discernimento podem transformar a confusão em compreensão silenciosa. 1. O paradoxo silencioso. Há uma tensão sutil na conexão humana, que pode perturbar silenciosamente a mente se não for observada com cuidado. Uma mulher pode se aproximar, com sua presença calorosa e atenciosa, mas em alguns momentos ela se afasta, criando um espaço que parece distante. Para o olhar destreinado, pode parecer contraditório. Por que recuar quando o desejo é mais forte? Os estoicos nos ensinam a ver esses momentos sem julgamento, a observar as impressões que eles deixam e a encará-los com razão e calma. Em muitas vidas, esse paradoxo silencioso se desdobra naturalmente. Talvez ela sorria com uma gentileza que chama a atenção, mas, após uma conversa repleta de risos, ela se refugia em seus próprios pensamentos, deixando o outro se perguntando o porquê. Não é uma falta de afeto, nem um reflexo do seu valor. É o ritmo do desejo, entrelaçado com a necessidade de autocontrole, harmonia e liberdade interior. A virtude em seus olhos se expressa não apenas pela proximidade, mas também pela disciplina de manter seu próprio espaço. O desejo, quando profundo, nunca é inteiramente sereno. Ele carrega uma intensidade que pode ser avassaladora, mesmo para quem o vivencia. Recuar, criar intervalos tranquilos, é uma maneira natural de preservar o equilíbrio. Aqui, o princípio estoico do desapego é valioso. Não como indiferença, mas como um método para manter a tranquilidade em meio às correntes emocionais do outro. A aceitação desse ritmo não diminui o cuidado, cultiva a resiliência, permitindo que a mente permaneça estável enquanto o afeto flui. Observe a harmonia dentro desse padrão. Proximidade e distância não são opostos, mas dois lados da mesma experiência. O desafio não é controlar o comportamento dela, mas governar sua resposta, exercendo a disciplina da serenidade. Ao abraçar essa compreensão, surge uma sensação de liberdade. O coração não está mais cativo da confusão ou do anseio. Está em paz, sintonizado com o fluxo natural da conexão, ciente de que o desejo e a contenção frequentemente coexistem. Nesses momentos de silencioso paradoxo, aprendemos uma verdade suave: amor não é posse,
mas uma prática de virtude, paciência e discernimento. Ao testemunhar o fluxo e refluxo sem perturbações, a tranquilidade se aprofunda. A harmonia emerge, não da imposição da proximidade, mas da aceitação do ritmo da natureza humana, seus padrões sutis, intrincados e silenciosamente reveladores. Segundo, medo de exposição. Há uma coragem silenciosa em se permitir ser vista plenamente, mas é uma coragem que nem todos se sentem prontos para invocar a todo momento. Quando uma mulher se afasta, mesmo quando deseja proximidade, isso pode frequentemente ser atribuído a um instinto humano simples: o medo da exposição. Revelar os próprios sentimentos, permitir a vulnerabilidade, é entrar em um espaço onde o controle é incerto. Os estoicos nos lembram que nossas próprias reações estão sob nosso controle, enquanto os impulsos dos outros não. Observar seus movimentos sem julgamento cultiva a compreensão e a tranquilidade. Considere as maneiras sutis como isso se desenrola. Ela pode compartilhar um pensamento ou emoção e, em seguida, fazer uma pausa, refugiando-se em silêncio. Suas palavras carregam calor, mas a pausa sinaliza cautela, um instinto de proteger o que é precioso. Não se trata de rejeição, mas de uma negociação cuidadosa com o desconhecido, seus próprios sentimentos, suas próprias incertezas. Desejo e medo coexistem silenciosamente, como duas correntes na mesma corrente. Ao recuar, ela preserva seu senso de identidade e harmonia, evitando a turbulência que a exposição descontrolada pode trazer. A perspectiva estoica incentiva o desapego, não a indiferença, mas uma aceitação consciente do que está fora do nosso controle. Ela está navegando em sua paisagem interior, e você está testemunhando isso. Ao fazer isso, você exercita a resiliência, a capacidade de permanecer calmo, de manter a virtude acima da reação e de reconhecer que o afastamento temporário dela não diminui a conexão. A disciplina de pensamento permite que você encontre esse ritmo com firmeza, em vez de ansiedade, frustração ou anseio. Nesses momentos, a liberdade emerge. O espaço que ela cria não é uma barreira, mas um convite. Cultivar a paciência, honrar a sutileza do desejo e abraçar a tensão natural entre intimidade e autopreservação. Há harmonia em compreender que a vulnerabilidade é uma dádiva e que pode ser frágil. Observando com clareza e compaixão silenciosa, você aprende a navegar pelo vai e vem sem perturbações, permitindo que o afeto flua suavemente em vez de à força. O medo da exposição é, em sua essência, um testemunho da profundidade dos sentimentos. O coração estoico não tenta eliminá-lo nem busca segurança. Ele observa, reflete, permanece tranquilo. Nessa observação serena reside uma lição profunda. A conexão floresce não por meio de pressão, mas pelo alinhamento paciente entre desejo e compreensão, vulnerabilidade e virtude. 3. Sombras do passado. Dentro de cada um de nós reside uma história, sutil e silenciosa, que molda a maneira como nos movemos pelo mundo e as conexões que formamos. A mente carrega memórias, impressões e lições, algumas suaves, outras marcadas pela contenção ou perda. Essas sombras não são falhas nem fardos, são a estrutura da experiência humana. Nos relacionamentos, elas frequentemente se revelam em pequenas hesitações, no instinto de se conter, mesmo quando o coração se inclina para a frente. A perspectiva estoica convida à observação serena. A virtude nos pede que percebamos esses padrões sem julgamento, compreendendo que seus momentos de distanciamento podem refletir medos antigos, em vez de rejeição presente. A razão nos guia a separar suas intenções atuais dos ecos da memória que influenciam sutilmente suas ações. O desapego, nesse sentido, é uma habilidade silenciosa, a capacidade de testemunhar sem compulsão, de permitir que o passado dela coexista com o seu presente sem perturbações. A tranquilidade surge quando aceitamos essa complexidade. Não há necessidade de preencher os espaços com especulação ou ansiedade. A disciplina de pensamento fortalece a resiliência, ensinando a mente a permanecer firme, mesmo quando a incerteza surge. A harmonia cresce quando vemos que distância e proximidade são ritmos naturais, moldados não apenas pelo desejo, mas pelas experiências invisíveis que colorem a alma. A liberdade advém da aceitação dessa consciência. O coração não exige, espera ou busca mais apagar a história,
Em vez disso, observa com paciência e serenidade, permitindo que a conexão se desenvolva em seu próprio tempo. Ao fazê-lo, o amor e a atração são vivenciados com clareza, temperados pela aceitação e guiados pela razão. As sombras do passado não precisam controlar o presente. Elas simplesmente oferecem contexto, um lembrete de que os corações humanos são intrincados, evolutivos e merecedores tanto de compaixão quanto de serenidade. Quarto, testando a calma. É comum na conexão humana observar, consciente ou inconscientemente, como o outro responde à presença e à ausência. Às vezes, uma mulher pode criar distância, não por falta de sentimento, mas para sentir a firmeza daquele que ela valoriza. Esse comportamento não é manipulação nem crueldade. É um reflexo silencioso da necessidade natural de medir confiabilidade, resiliência e calma interior. De uma perspectiva estoica, esta é uma oportunidade para insights em vez de frustração. A virtude convida você a observar esses momentos com equanimidade, a tratá-los como espelhos em vez de desafios. O desapego permite que você observe as ações delas sem reação imediata, cultivando a disciplina para permanecer firme, mesmo quando as impressões agitam a mente. A tranquilidade é preservada não pela tentativa de controlar o comportamento dela, mas pelo controle dos seus próprios pensamentos e respostas. A clareza na compreensão de que tais pausas ou testes são frequentemente reflexos sutis de desejo e cuidado. A vida se move em ritmos, assim como os corações. A aceitação nos ensina que esses movimentos são naturais e que a verdadeira conexão se nutre na paciência e na firmeza, em vez de ansiedade ou insistência. Ao encarar seus momentos de retiro com consciência tranquila, você pratica a harmonia, alinhando seu desejo com a razão e seu afeto com a compreensão. A resiliência cresce na quietude, entre a aproximação e o afastamento. Cada momento de observação pode despertar o insight, lembrando a mente que o amor não é uma posse, mas um exercício de paciência, virtude e discernimento. A liberdade se encontra em manter a calma e a clareza, percebendo que o comportamento humano frequentemente expressa um delicado equilíbrio entre anseio e cautela. Ao abraçar essa perspectiva, você aprende a navegar pelos sutis testes da proximidade sem perturbações, permitindo que a conexão se desenvolva naturalmente e que o coração permaneça sereno, atento e firme. 5. Reflexão interior. Há um ritmo tranquilo nos momentos em que ela se afasta, criando espaço entre vocês. Essa distância nem sempre é ausência. Muitas vezes é um chamado à reflexão, uma pausa suave para pensar e sentir. O estoicismo nos ensina que grande parte da nossa compreensão começa não nos outros, mas dentro de nós mesmos. Observar o afastamento dela convida você a cultivar a consciência, a examinar suas próprias respostas e a envolver a mente com clareza e calma. A virtude guia essa prática. Ao refletir internamente, você aprende a encontrar o desejo sem ser consumido por ele. Desapego não é indiferença. É a capacidade de manter a tranquilidade enquanto permanece presente e atento. Seu coração pode se importar sem se apegar, e sua mente pode observar sem julgar. Nesses espaços tranquilos, a disciplina do autoexame desperta a resiliência. Você começa a perceber que suas emoções são suas para governar, e que a serenidade é fortalecida quando você se conecta com a razão em vez do impulso. A harmonia cresce na aceitação desse trabalho interior. A mente que observa pacientemente encontra liberdade ao compreender que o amor e o anseio nem sempre exigem expressão imediata. A virtude na contenção, em honrar tanto a sua própria compostura quanto a necessidade dela de reflexão. A reflexão permite que você perceba padrões, reconheça verdades sutis e aprecie os ritmos do comportamento humano sem se enredar neles. Ao abraçar a reflexão interior, a tranquilidade se torna uma companheira. O coração aprende que a distância não é ausência de cuidado, mas um convite para cultivar sabedoria, paciência e compreensão. Ao cuidar da sua própria mente, você alinha o desejo com a razão, a liberdade com o afeto e a presença com a aceitação. Nessa consciência serena, você descobre que a força da conexão não se mede apenas pela proximidade, mas pela clareza, virtude e serenidade que você traz a cada interação. 6.
Sobrecarga suave. Às vezes o coração experimenta sua própria intensidade, uma força silenciosa que pode ser ao mesmo tempo sustentadora e perturbadora. Quando uma mulher se retrai nesses momentos, não é uma negação de afeto, mas uma resposta natural a emoções profundas e imediatas. O estoicismo ensina que a mente prospera na clareza e na compreensão ponderada. Observar esse recolhimento com calma permite que a percepção cresça sem perturbações. Virtude, neste contexto, é paciência. Há sabedoria em reconhecer que sentimentos fortes nem sempre exigem expressão a todo instante. Desapego não é uma retirada de cuidado, mas a capacidade de manter a compostura enquanto as emoções seguem seu curso natural. A tranquilidade é preservada quando a mente se abstém de urgência ou julgamento, aceitando que a intensidade, como todas as experiências, é transitória e parte da condição humana. A disciplina de pensamento fortalece a resiliência aqui. O desejo pode ser acolhido com delicadeza, sem pressionar por proximidade ou segurança imediatas. A liberdade surge quando você encara seus momentos de retiro com calma e compreensão, reconhecendo que as correntes de sentimentos muitas vezes precisam de espaço para se acomodar. A harmonia se desenvolve quando proximidade e distância são vistas como complementares, em vez de contraditórias. O coração aprende a fluir com ritmos naturais, em vez de resistir a eles. A aceitação é a companheira silenciosa nesses momentos. Não há necessidade de interpretar o retraimento como ausência, nem de reagir com ansiedade. Ao observar o equilíbrio entre conexão e solidão, você cultiva a percepção tanto dos seus próprios impulsos quanto dos dela. Nessa reflexão gentil, o amor se torna menos sobre posse e mais sobre clareza, paciência e alinhamento com a razão. A mente aprende que a observação calma promove a confiança e que a verdadeira compreensão cresce no espaço entre a intensidade e a compostura, permitindo que ambos os corações naveguem pelo desejo com consciência constante. 7. Manter-se na dança da proximidade e da distância, existe um princípio silencioso que muitas vezes passa despercebido: a necessidade de preservar o próprio senso de identidade. Uma mulher pode criar espaço não para rejeitar, mas para honrar sua própria autonomia, para permanecer enraizada em sua vida interior. O estoicismo nos lembra que a virtude reside na clareza, na disciplina e na administração cuidadosa da própria mente. Observar essa necessidade sem julgamentos cultiva a calma e a compreensão. A liberdade cresce quando ambas as partes mantêm sua individualidade. O desapego, nesse sentido, é uma prática consciente, permitir que o afeto exista sem perder a compostura que advém da força interior. A tranquilidade reside em perceber que a conexão não requer a dissolução do eu, e que o amor é mais saudável quando apoia, em vez de diminuir, a integridade pessoal. O equilíbrio entre proximidade e independência é sutil. O desejo pode coexistir com a contenção, a intimidade com a disciplina e o apego com a paciência. Ao respeitar o espaço dela, você pratica a harmonia, alinhando seu afeto com a razão e sua presença com a aceitação. A resiliência é fortalecida por meio desse alinhamento, à medida que a mente aprende a permanecer estável, mesmo quando a proximidade física ou emocional oscila. Ao manter o eu, há também um convite silencioso à reflexão. Percebe-se a interação entre presença e ausência, aprendendo que o coração não se fortalece pelo apego, mas pelo cultivo da compostura e da paciência. A virtude surge na observação sem interferência, no cuidado sem expectativas e na aceitação do fluxo e refluxo natural da conexão humana. Por meio dessa perspectiva, o amor deixa de ser uma fonte de ansiedade e se transforma em uma prática de insight. Cada momento de distanciamento se torna um lembrete de que a harmonia não se encontra na posse, mas no alinhamento. Consigo mesmo, com a razão e com os delicados ritmos do desejo. Nesse espaço, a mente permanece calma, o coração atento e ambas as almas livres para se envolver com autenticidade e compreensão gentil. 8. Falha de comunicação silenciosa. Grande parte da conexão humana é moldada pelo que permanece não dito. Uma pausa, um olhar ou a ausência de palavras podem carregar um significado tão potente quanto qualquer expressão. Quando uma mulher se afasta, pode não haver uma mensagem deliberada, apenas as sutis correntes de pensamento e sentimento difíceis de transmitir.
O estoicismo ensina que a clareza não emerge da especulação, mas da observação de impressões com razão e tranquilidade. A virtude reside em prestar atenção a esses momentos sem julgamento. O desapego permite que você perceba o silêncio ou a hesitação dela sem preenchê-los com ansiedade. A disciplina do pensamento guia a mente a distinguir entre percepção e interpretação, entre o que é real e o que é presumido. Nessa observação calma, a percepção cresce e a confusão dá lugar à compreensão silenciosa. A harmonia se desenvolve à medida que você reconhece que a falta de comunicação raramente é um sinal de descaso. Muitas vezes, é o resultado natural de mentes complexas navegando por emoções delicadas. A aceitação se torna uma prática. Abrir espaço para o pensamento, a reflexão e a sutileza, em vez de forçar a clareza por meio de pressão ou insistência. A resiliência surge quando você enfrenta a ambiguidade com paciência. E a liberdade surge quando você libera a vontade de controlar impressões ou resultados. Através dessa lente, o desejo é temperado pela razão. Você aprende que a conexão não é apenas o produto de palavras ou gestos visíveis, mas de observação atenta, presença constante e alinhamento com a virtude. O coração pode permanecer aberto sem se enredar em suposições, e a mente pode permanecer calma sem buscar garantias constantes. Nesses espaços silenciosos, uma verdade silenciosa se revela. O ritmo de proximidade e distância é natural, e as lacunas na comunicação muitas vezes carregam tanto significado quanto a expressão direta. Ao testemunhar esse ritmo com clareza e compaixão, você cultiva uma forma de amor constante, criteriosa e profundamente tranquila, ancorada nos princípios duradouros da sabedoria estoica. Nono, o tempo da vida. Os corações humanos são influenciados não apenas pelo desejo, mas também pelo desenrolar das circunstâncias. Uma mulher pode recuar, não por diminuição de cuidados, mas porque o ritmo da vida exige pausa. O estoicismo ensina que muito do que acontece está além do nosso controle e que a tranquilidade surge ao prestar atenção ao que está ao nosso alcance: nossos pensamentos, nossos julgamentos e nossas respostas. A virtude convida à paciência nesses momentos. Desapego não é indiferença, mas a consciência de que o momento certo muitas vezes molda a conexão, tanto quanto o sentimento. As demandas da vida, trabalho, saúde, responsabilidades ou reflexão interna, podem criar intervalos naturais entre a proximidade e a expressão. A aceitação nos permite testemunhar isso sem resistência, mantendo a clareza e a compostura em vez de reagir com ansiedade ou anseio. A disciplina de pensamento fortalece a resiliência aqui. O desejo não precisa ser frustrado pelas circunstâncias, nem o afeto diminuído pela distância temporária. Ao alinhar sua mente com a razão, você aprende a encontrar esses ritmos com harmonia. A tranquilidade surge quando o coração não insiste na satisfação imediata, e a liberdade surge quando o apego é temperado pela compreensão do contexto e do momento. A perspectiva estoica incentiva a reflexão sobre a interação entre intenção e circunstância. Cada pausa, cada passo para trás, pode ser visto como parte do fluxo maior da vida. Um lembrete de que a conexão se desenvolve gradualmente, guiada por forças visíveis e invisíveis. Ao observar esse ritmo, a mente cultiva a percepção, a paciência e o discernimento, reconhecendo que o tempo não é um obstáculo nem uma ameaça, mas um elemento natural da experiência humana. Ao abraçar essa compreensão, descobre-se que o amor e o desejo não diminuem com atrasos ou intervalos. Em vez disso, são refinados, temperados pela consciência e se tornam mais resilientes. O coração aprende a permanecer firme, a mente lúcida e ambos sintonizados com a sabedoria serena de que o desenrolar da vida, seu ritmo, é um mestre em paciência, aceitação e virtude. 10. O fluxo do desejo. O desejo raramente é linear. Não se move em linhas retas nem segue caminhos previsíveis. Uma mulher pode se aproximar e depois recuar, não por contradição, mas pelo ritmo natural do sentimento humano. O estoicismo nos convida a observar esse fluxo com serena clareza, enxergando-o não como uma ruptura, mas como um reflexo dos padrões intrincados da vida. Os movimentos do coração, como as correntes de um rio,
tem seu próprio ritmo, às vezes suave, às vezes rápido, sempre guiados por forças invisíveis. A virtude ensina paciência diante desse ritmo. O desapego permite que a mente encontre o desejo sem se tornar cativa dele, que testemunhe sem insistência. A tranquilidade cresce quando o coração não está desesperado por afirmação, nem perturbado pela ausência. A liberdade surge quando reconhecemos que proximidade e distância não são opostos, mas aspectos complementares da mesma experiência. Sob essa ótica, o amor não é posse, mas uma prática de consciência, disciplina e aceitação. O fluxo do desejo traz lições de harmonia e resiliência. Quando uma mulher cria espaço, ela frequentemente mantém o equilíbrio, preservando sua própria liberdade enquanto navega por suas emoções. Enfrentar isso com razão e compostura é incorporar a clareza estoica. Aceitação não significa resignação, mas sim a compreensão de que a conexão humana prospera em alinhamento com os ritmos naturais de ambos os corações. Ao observar sem compulsão, cultiva-se a percepção de si mesmo e do outro, aprendendo que o verdadeiro afeto não se baseia no controle, mas na presença, na paciência e na atenção constante. Nesta reflexão, o paradoxo da proximidade e do afastamento torna-se um mestre. Cada movimento de desejo nos convida a praticar a virtude, a alinhar o afeto com a razão, a temperar o anseio com a calma e a abraçar o fluxo e refluxo da conexão sem perturbações. O coração aprende a permanecer atento sem se apegar, a cuidar sem se apegar e a amar com liberdade e integridade. Em última análise, o fluxo do desejo nos lembra que a experiência humana é complexa, sutil e silenciosamente reveladora. Ao observá-la com serenidade, paciência e discernimento, transformamos a confusão em compreensão, a tensão em harmonia e o anseio em uma apreciação consciente da conexão. O amor, quando abordado dessa forma, torna-se um exercício de virtude, uma prática contínua de clareza, resiliência e consciência serena que honra tanto a si mesmo quanto ao outro. Talvez a verdade mais perturbadora de uma perspectiva estoica seja esta: uma mulher pode se afastar não porque ame menos, mas porque ama mais. Desejo, medo e liberdade coexistem silenciosamente, e a proximidade às vezes exige distância. Compreender isso desafia nosso instinto de apego, de exigência, de controle. No entanto, nessa mesma tensão residem clareza, virtude e liberdade. Convido você a refletir sobre suas próprias experiências, momentos de empurra e puxa, de anseio e paciência. Compartilhe suas percepções e histórias nos comentários. Eu realmente apreciaria ler e me conectar com suas reflexões.